Olá, gente. Hoje nós vamos dar início aos nossos últimos conteúdos da nossa primeira avaliação, que se trata de derivadas das funções de várias variáveis e suas aplicações, né? E vamos estender algo que a gente apresentou lá no curso de cálculo 1, só que com restrições naturalmente, porque lá só existia apenas uma variável, né? São os problemas de você encontrar valores ótimos. Matematicamente falando, essa palavra ótimo não teria muito sentido, né? Na verdade, o que você quer determinar é valores onde a função assume o maior valor possível ou o menor valor possível. E situações em que os critérios falham e a gente dá algumas definições para esses pontos específicos. Quando a gente fala o contexto de ser ótimo, está relacionado com as aplicações, porque dependendo da circunstância em que você esteja tratando a sua função, seriam os valores que se teria mais interesse. Por exemplo, numa situação de investimento financeiro, se você consegue mensurar esse investimento em uma função que depende de variáveis, como por exemplo o tempo do investimento do seu dinheiro, a quantidade de dinheiro, fatores outros que vai depender de como você está querendo analisar o comportamento a longo prazo desse seu investimento. Então, afinal de contas, você quer trabalhar, uma vez que você conheça essa função naturalmente, né, como você caracteriza ela, já faz parte de outro conceito que é apresentado em cursos tipo de inferência, né? Mas, uma vez que você conhece a função, você quer determinar valores para o qual o teu rendimento seja o maior possível, né? E, bom, circunstâncias distintas, você vai construir estrada, tem opções de colocar material de um tipo A, de um tipo B, de um tipo C. Ao final de contas, cada material tem um custo diferente, dependendo do contexto, as variáveis seguir esses materiais, que proporção de materiais você pode estar utilizando para poder os custos ser o mínimo possível, né? Bom, tudo isso são situações que acontecem na prática. O livro aborda algumas situações. A parte que torna esse conteúdo eventualmente um pouco, eu não diria chato, porque chato não é uma palavra adequada. Afinal de contas, são problemas de ordem prática, onde se mais deve se despertar interesse que você pode estar relacionando em contextos que você vai utilizar, né? É mais ou menos uma justificativa para que serve o que a gente está apresentando, do ponto de vista de que isso é importante na sua vida de profissional de formação geral, né? Muito bem, então são exemplos em que a parte que eu queria dizer que tem um adicional além da matemática é você interpretar essas variáveis no contexto do conhecimento matemático que a gente vai estar abordando. Lá no curso de cálculo 1, a gente faria sentido falar de problemas de máximo e mínimo só com uma variáveis, só que tem uma técnica que a gente usa adicional para poder estar localizando esses pontos, ou esses valores, né? Que só faz sentido para funções de mais do que uma variável, que é a técnica de multiplicadores de Lagrange. Se vocês se lembram, lá no cálculo 1 a gente não via esse conteúdo, multiplicadores de Lagrange. É um conteúdo que serve, porque em verdade a quantidade de variáveis era muito pouca, não dava para poder você ter sistemas muito amplos que pudesse estar se utilizando. Aqui a gente vai estar resolvendo sistema. Quando eu falei da palavra sistema, vocês lembram lá de álgebra linear? Resolver sistema, muitas vezes, quando o sistema tinha muitas variáveis, ficava um pouquinho complicado. Lá a gente formaliza técnicas que dá para você determinar sempre as suas soluções, embora apareça muita conta, né? Aqui, além dos sistemas existirem muitas variáveis, os sistemas são, em gerais, não lineares, né? A gente não dispõe dos métodos que aparecem lá em álgebra linear. Muitas vezes são sistemas que a gente nem consegue resolver. Uma parte rica aqui é o tratamento com técnicas de computação, né? Métodos computacionais para poder se determinar essas soluções, que é o que se faz em boa parte dos problemas, tendo em vista que a gente não dispõe de metodologia para poder estar se resolvendo
Bom, eu dei uma leve interrompida porque estava um barulho de fundo meio forte. Essas coisas de trabalhar em casa, a gente trabalha, a mulher liga o liquidificador. Deixou isso aí, você espera ela terminar o serviço. Bom, talvez tenha sido para a gente não estar falando muito nessa parte da introdução e ir direto para o que interessa, que é apresentar como que ficam os conteúdos para essa última unidade, né? Eu diria que, em princípio, do ponto de vista teórico, tem pouca coisa, mas os problemas precisam de muita atenção, porque são contas. Resolver sistema, principalmente não lineares, tem muitos detalhes. E a gente percebe em prova que os alunos cometem muitas vezes erro de não considerar todas as situações possíveis na hora de estar determinando essas soluções, né? E às vezes é uma questão de inabilidade mesmo, por isso que essa parte é importante a gente praticar bastante. Bom, mas até a nossa prova nós temos aí uma boa semana com vários horários para estar praticando, eventualmente até a gente, dependendo da situação, a gente possa estar adiando por uns dias, né? Para dar tempo para vocês praticarem mais, a gente conversa na sexta à noite para tratar sobre isso. Muito bem, do ponto de vista do conteúdo, é a seção 14.7 do livro texto, né? Ou seja, valores extremos, ponto de zero. Ponto de zero, eu diria, são os pontos em que não engana, porque o critério colocaria como pontos candidatos a serem esses locais onde a função assume valores extremos, mas não é nem uma coisa nem outra, né? Ponto de máximo nem de mínimo. Do ponto de vista conceitual, eu vou fazer uma rápida revisão do que é um ponto de máximo e ponto de mínimo que a gente via lá no curso de cálculo 1. Aí vocês vão ver que é uma situação extremamente parecida, né? Muito bem, no curso de cálculo 1 nós vimos que a nossa função assume valores extremos, tá aqui, né? Dado um ponto x0 no domínio, f, a função do domínio reta na reta, né? Y igual a f de x, poderia ter falado assim. Quando é que ele vai ser um ponto de máximo? Um ponto de máximo é definido, um ponto de máximo local, nas proximidades do ponto x0 dado, né? Ele é um ponto de máximo quando nas proximidades deles o valor da função em qualquer ponto é menor ou igual do que o valor naquele ponto x0. X0 estaria no maior ponto possível nas proximidades. Observe que eu estou dizendo local porque eu estou considerando x apenas perto de x0. Se ele ficar muito longe, pode ser que a desigualdade desobedeça, né? E para ser mínimo, ou mesmo bababá, só que a desigualdade contrária, né? Ou seja, o valor no ponto x0 é menor do que qualquer outro valor da função para x perto de x0, né? Do ponto de vista conceitual, a gente diz que x0 é um ponto de mínimo local, né? Bom, quando eu vou falar de duas variáveis ou três, o que mudaria, o blá 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 é o mesmo. A palavra perto, só que eu vou, em vez de falar de um ponto só, eu vou falar de par ordenado. Eu digo que o ponto x0 e y0 é ponto de máximo. Se nas proximidades x, um par ordenado x e y estiver próximo do ponto x0 e y0, ocorrer essa desigualdade. É um ponto de mínimo local se um ponto x0 e y0 for menor ou igual a qualquer valor de f de x no ponto xy. Para 3 variáveis, 4 variáveis, o conceito literalmente é a mesma coisa que acontece de cálculo 1, não muda nunca, né? Não muda nada, né? Muito bem, quando essas duas situações acontecem, uma ou outra, a gente diz que esses pontos são chamados de pontos... Não, desculpa, estava querendo falar de outra coisa, né? Quando essa coisa acontece globalmente, ou seja, em vez de ser para x0 e y0 perto, aqui no caso x perto, ou x perto, ao invés de ser para valor de ponto perto, mas ser para qualquer valor no domínio, a gente chama que o ponto é um mínimo, ao invés de local, a gente diz que é global, né? Esse ponto é chamado de ponto de máximo global, e respectivamente no outro caso, ponto de mínimo global, né? Toda vez que eu colocar um pontozinho assim, eu estou iniciando um conceito, geralmente eu destaco o conceito. Os pontos de máximo ou de mínimos locais também são denominados pontos extremos locais. Extremo porque está na maior ponta possível localmente, seja de um lado para cima, máximo, ou para baixo, mínimo, né? A gente chama também pontos extremos, são esses valores. E no caso dos pontos globais, a gente chama de extremos globais, né? Os extremos globais são os maiores valores, respectivamente, ou os menores que ocorrem para a função.
Muito bem, voltando à conceituação de cálculo 3, apenas só observando que nas várias variáveis o conceito, conforme eu já observei, é feito de modo análogo, né? É apenas isso que eu estou observando. Fazendo uma ilustração para o que acontece na situação do cálculo 1, a gente vai considerar aqui uma função contínua, né? Que tem um resultado lá no cálculo 1 que garante que a função, quando é contínua dentro do intervalo fechado, ela assume seus valores máximos e mínimos, né? E coloquei aqui a função definida no intervalo de A até B. Coloquei várias situações onde acontece ponto de máximo localmente. Aqui seria um máximo localmente, aqui seria um mínimo localmente. Nas proximidades desse valor aqui, a minha função sempre vai assumir maiores valores do que assume aqui, né? Um máximo localmente, um mínimo localmente. Aqui acontece da derivada se anular, mas nem é máximo nem é mínimo, né? Ele vem, está querendo descer e sobe de novo, né? Ponto de máximo, ponto de mínimo, ponto de máximo. Se você dá uma olhada nessa figura, tem implícito nela aí um dos primeiros critérios que a gente utilizava para poder determinar pontos de máximo ou de mínimo dentro do intervalo de A até B, né? O primeiro critério é você não vai testar todos os pontos possíveis, né? Pelo gráfico dá para se identificar que você basta procurar, é onde estão os candidatos, os pontos onde é que pode acontecer os extremos de máximo e mínimo. Pontos onde estão na fronteira do intervalo, tanto o ponto A quanto o ponto B, aqui é um máximo local, aqui está sendo máximo local. Poderia ser mínimo local se ela viesse aí. Os extremos acontecem só na fronteira do intervalo, que é o que eu estou resumindo aqui como critério da primeira derivada. Tem dois candidatos aí onde pode ser está ocorrendo um ponto de máximo de mínimo. No item B, os pontos onde não existe a derivada da função. Observe que a derivada existe no ponto se existir a reta tangente. Nesse ponto aqui não existia reta tangente, pelo menos a proposta foi botar um bico mesmo, né? Se você imaginar a função modo de x, no ponto 0 é um mínimo da função. A função não tem derivada ali, né? Então, os pontos possíveis são os pontos onde a função não possui derivada, ou do contrário, no caso de existir derivada, a derivada se anular, que é o caso que acontece aqui. Se você for observar a reta tangente é paralela ao eixo x, o coeficiente angular é zero, a derivada se anula, né? Aqui é um ponto onde a derivada não existe. Aqui no ponto de máximo, a reta tangente é paralela ao eixo x, a derivada se anula. Aqui seria um ponto enganador, né? A coeficiente angular da reta tangente por aqui pode não ter ficado bem desenhado, mas a ideia é que ficasse paralela ao eixo x. Coeficiente angular é nulo, mas aqui não é um ponto de máximo nem de mínimo. Se eu caminhar um pouquinho para a esquerda, os valores da função vão estar diminuindo. Se eu caminhar um pouquinho para a direita, os valores da função vão estar subindo. Nem é um topo, nem um vale, né? Esses pontos que acontece isso, geralmente, no caso de cálculo, a gente chamava ponto de inflexão. Aqui a gente vai ver em duas variáveis, pela aparência local, com a cela de cavalo, né? A gente chama ponto de cera, não sei nem se o porquê da denominação é essa, mas faz sentido devido à aparência. Depois a gente dá um exemplo de como fica nesse caso, né? Se você for observar, eu não fiz a ilustração para 3 variáveis, porque o desenho fica mais complicado, mas no livro ele faz algumas abordagens, eu posso apresentar as ilustrações que o livro faz, só para efeito de você tirar o... bom, ele está conceituando ponto de máximo e de mínimo aqui no livro, vocês verificam que é análogo ao que a gente fez lá para uma variável. O que está mudando é que a função agora tem duas variáveis, né? Para 3 variáveis eu não teria lá ilustrações. Está aqui a situação, os pontos de máximo é o topo da montanha, né? São os topos desses pontos, não está considerando ponto de máximo. Ponto de mínimo são os vales, né? Os pontos que a gente vai chamar ponto de cera são os pontos onde o plano tangente é paralelo ao plano XY, mas existem derivadas direcionais, mas o plano tangente ao gráfico, que as duas primeiras coordenadas do plano tangente é a derivada em relação a x e a derivada em relação a y, que está se anulando, né? Mas, no entanto, apesar do plano ser paralelo ao eixo, ao plano XY, nem é ponto de máximo nem de mínimo. Tem pontos por aqui que satisfazem isso. A gente chama esses pontos de cera, né? Bom, isso é a ilustração. Aqui ele vai apresentar o critério. A segunda derivada, vamos fazer por lá, porque a gente está seguindo uma outra ótica, né?
Muito bem, se você analisar de modo análogo, esse critério da primeira derivada para funções de várias variáveis é o seguinte: olhando a observação que a gente fez lá, ele funciona de modo extremamente análogo. Seja f uma função definida no domínio, contínua, se você quiser garantir a existência desses pontos de máximo e de mínimo, você precisa de impor ele ser compacto, né? É um resultado análogo que a gente não está demonstrando, a gente se demonstra isso nos cursos de análise. Não vem ao caso aqui, os livros que nem demonstram esses resultados também. A gente está evitando as demonstrações, mas para garantir a existência de ponto de máximo e de mínimo, a função teria que estar definida no compacto. Mas, no geral, os candidatos aos pontos de máximo e de mínimo vão ocorrer exatamente como aconteceu na situação do cálculo 1. Ou na fronteira da região, estou considerando aqui uma região contida no domínio, para você não estar tratando no domínio inteiro. O domínio muitas vezes pode ser tudo, mas na hora que você quer garantir ponto de máximo e de mínimo, você tem que considerar uma região compacta. Se você quiser considerar o domínio todo, vai ter candidatos, naturalmente, que satisfazem as propriedades que eu estou enunciando aqui, mas pode ser que nenhum deles chegue a ser efetivamente o ponto de máximo global. Pode até ser local, né? Os pontos de máximo e de mínimo local seria que satisfaz essas condições. Observe que os pontos vão estar exatamente os que satisfazem essas três propriedades. Para diferenciar do cálculo 1, eu botei em letras maiúsculas. O livro não está destacando essas três propriedades, mas eu diria que você não perde muito se você usar esse destaque, né? O que é que você tem que observar na hora de separar os candidatos a ser pontos de máximo e de mínimo? Tem que separar toda a fronteira. A fronteira muitas vezes é caracterizada por uma equação. Os pontos que estão na fronteira muitas vezes é caracterizado por uma equação. Quando o domínio é caracterizado por inequações, na igualdade você tem a equação, anotaria os pontos da fronteira. Para poder você analisar os pontos da fronteira, você pode até fazer análise utilizando o critério de Lagrange, que a gente vai abordar mais na frente, tendo em vista que você quer calcular máximo na fronteira, é calcular máximo com vínculo, né? O vínculo é exatamente a equação que está determinando a fronteira, né? A gente fala isso um pouquinho mais na frente quando falar de multiplicadores na Lagrange. Os outros dois pontos, análogo ao que a gente falar de cálculo 1, é o que a gente chama de pontos críticos. Pontos críticos são os pontos que satisfazem essas duas propriedades. Mesma coisa lá de curso de cálculo 1. Ou seja, ou as derivadas parciais, uma delas não existe, que implica com isso não existência de plano tangente, né? As derivadas não vai possuir plano tangente, ou equivalentemente uma das derivadas parciais não vai existir naquele ponto. Todo ponto que isso é satisfeito, isso estaria existindo. O livro não fez ilustrações desse ponto, mas você for olhar a ilustração que o livro faz lá, basta você verificar que você pode estar imaginando o topo aqui ser uma região bicuda. Bicudo mesmo, sobe, aí depois vira um bico lá em cima. Eu estou falando bicuda para poder não ter plano tangente. Não ter plano tangente significa que a tua função não é diferenciável, né? Nesse ponto. E nesse caso, pode acontecer de ter máximo nas regiões onde não existem derivadas parciais, né? A região de ser bicuda, né? Muito bem, a outra possibilidade é o plano tangente existir, mas ele ser exatamente paralelo ao plano xy. Quando ele é paralelo ao plano xy, o gradiente da função, as duas coordenadas do vetor normal, né? A superfície, que é o fx e o fy, se anular, né? Quando eu botei o gradiente da nula, que é equivalente a você dizer que as derivadas parciais naquele ponto se anula, tanto o fx quanto o fy. Muitas vezes o livro coloca isso aqui de modo análogo, dizendo que a derivada em relação a x vai se anular e a derivada em relação a y também se anula, né? Essa é a situação do gradiente C0, né? Pois bem, dando continuidade, a gente... Meu celular deu uma mudança ali. A gente define ponto crítico como sendo quando acontece a situação B ou C, né? Os pontos críticos BPs. Para ponto crítico do tipo o gradiente se anular, sem que P seja nem ponto de máximo nem ponto de mínimo, que pode acontecer, aquela situação que eu estava ilustrando lá no desenho, e nem mínimo, P nesse caso é chamado...
seja, quando o P não é um extremo local, nem é ponto de máximo nem de mínimo, nesse caso a gente diz que P é um ponto de Cera, né? Eu vou depois fazer uma ilustração aqui embaixo, exatamente a ilustração é desse exemplo, na situação de um ponto de Cera. Considere essa função z igual a f de xy, dado por menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Se vocês lembrar um pouco do conhecimento de vocês de geometria analítica, isso aqui é a região de um paraboloide hiperbólico, né? As interseções com planos z igual a constante, x igual a constante, y a constante, vai dar parábola ou hipérbole. E você considerar esse ponto 0, 0, você vai verificar que nesse ponto 0, 0, a minha função satisfaz a derivada em relação a x, que é isso, quando substituir x por 0 dá 0, e a derivada em relação a y dá isso, 2y, né? Quando substituir no ponto 0 dá 0, ou seja, ambas as derivadas se anulou, né? Então é um ponto crítico. Se você for verificar o comportamento da função, do gráfico dessa função, esse ponto nem vai ser ponto de máximo nem ponto de mínimo, né? Nem é ponto de máximo, se você fizer y igual a 0, essa função tem uma cavidade para baixo, uma parábola. Então, não seria por aqui seria um ponto de máximo no zero, né? Mas pelo outro lado, quando você faz x igual a 0, nossa função fica y ao quadrado, né? Quando você faz x igual a 0, aqui é para a gente ter o gráfico. Quando faz x igual a 0, dá uma parábola com cavidade para cima, seria um ponto de mínimo. Quando faz y igual a 0, o gráfico, a curva daria essa, parábola com cavidade voltada para baixo. Então seria um ponto de máximo. Ele nem é máximo nem é mínimo. Nas proximidades ele pode descer ou pode subir. Tá certo? E localmente, se você for traçar o gráfico, o comportamento daquela função dá exatamente esse aqui. Eu poderia até fazer no GeoGebra, mas eu não estou com ele aberto aqui, porque às vezes ele carrega recursos e os vídeos ficam mais lentos, embora tenha melhorado bastante a performance do computador com a permuta do HD, que eu atrasei até um pouco as nossas exposições, mas bom, deixa para lá. Observe que aqui seria o plano tangente. O plano tangente, se você for colocar, dá exatamente o plano XY nesse ponto, né? Porque só tem como normal o vetor Z, que é 1, né? As duas primeiras do fx se anula. E o porquê do nome ponto de célula? Possivelmente porque aqui parece uma célula. Se você montar aqui e botar as pernas para cá, bom, deixa para lá essa alusão, né? Mas a rigor, em princípio, pode-se imaginar que tenha a ver com isso. Dando continuidade aos nossos exemplos, é só um exemplo para ilustrar o conceito de ponto de célula. Do ponto de vista de conteúdo, como eu falei, não tem muito, a gente não vai estar demonstrando resultados. O primeiro critério de derivada é aquele. Uma aplicação que você pode estar utilizando, o livro só faz esse tipo de exemplo depois que apresenta o segundo critério de derivação, que está relacionado com a existência da segunda derivada, né? Esse exemplo seria você determinar os extremos dessa função. Observe que eu estou querendo analisar ela, muito embora o domínio seja tudo, numa região compacta, né? Fechado, porque tem a fronteira, e limitada, né? A gente consegue enxergar a região todinha. Então ela vai necessariamente admitir máximo e mínimo local. Então eu quero que você determine os pontos, os extremos dessa função, nessa região triangular, no primeiro quadrante do eixo x e y, onde a fronteira é caracterizada pelas retas x igual a 0, essa retazinha aqui, o y igual a 0, ou x mais y igual a 9, que é a mesma coisa de y igual a 9 menos x, né? Está aqui o gráfico dela. Muito bem, se você for analisar o critério que nós abordamos lá para várias variáveis, os pontos extremos podem eventualmente acontecer, né? Porque pode ser que exista pontos de célula, né? Em pontos, se tiver de acontecer, acontece nesses pontos. Em pontos da fronteira, aí a fronteira você tem que analisar essas três situações. Quando x for 0, que observe que quando x for 0, não é que vai acontecer em toda a reta, porque abaixo do 0 e acima do 9 no eixo y, nenhum ponto está na fronteira da região. Está na fronteira da região, o ponto que x igual a 0 e o y está entre 0 e 9, né? Apenas essa parte da fronteira. A mesma coisa quando eu faço y igual a 0, o x tem que estar entre 0 e 9. E a outra fronteira é o gráfico dessa reta. Essa reta continua, né? Mas eu vou me restringir apenas ao gráfico onde você faz o x variar de 0 a 9. Podia fazer até o y também, depende de como você quer analisar, né? Muito bem, você vai ter que fazer análise em cada um desses pontos. Todos esses pontos aqui são candidatos a estar ocorrendo o ponto de máximo e de mínimo da função nesses locais, né?
Os outros pontos são os pontos em que a derivada se anula, que eu estou calculando aqui, né? Seriam os pontos críticos, o B e C, né? Quando a derivada se anula, você calcula a derivada da função, nossa função é essa aqui, derivada em relação a x dá quem? Aqui vai ficar 2, aqui é 0, aqui é 0, aqui vai ficar menos 2x, né? Dá 2 menos 2x, derivada em relação a x, que foi o que eu calculei aqui, né? Mesma coisa, derivada em relação a y, aqui dá 0, vai ficar 2 menos 2y, que é o que eu calculei aqui, derivada em relação a y dá 2 menos 2y. Resolvendo essa expressão, passa menos 2 para o lado lá, divide por 2, fica x igual a 1. Aqui no análogo, y igual a 1. Então, existe apenas um único ponto crítico do tipo em que o plano tangente é paralelo ao plano xy, né? Ou seja, as derivadas parciais se anulam, né? Pontos em que não existe derivada, o conjunto é vazio, não existe nenhum candidato satisfazendo essa condição, tendo em vista que a minha função possui derivadas em todo canto, é um polinômio, né, de grau 2 em verdade, os polinômios possuem derivadas em todos os pontos. Então só existem pontos desse tipo na fronteira e os pontos críticos do tipo que o gradiente se anula, né. Aí você vai ter que analisar todas as possibilidades. Fazendo a análise da fronteira, onde é que acontece o ponto de máximo e de mínimo, existem 3 fronteiras a ser analisadas. Vamos analisar o caso primeiro, que é quando x igual a 0 e o y está entre 0 e 9, né? Nesse caso, tu tem que a tua função fazendo x igual a 0, vai ficar uma função apenas da variável y, né? Quando você faz x igual a 0 aqui, nossa função vai ficar 2, aqui é 0, mais 2y, aqui é 0, menos y ao quadrado. Vai ficar esse polinômio com concavidade voltada para baixo, que eu estava escrevendo aqui, né? 2 mais 2y menos y ao quadrado, em relação ao eixo y com x igual a 0, dá esse polinômio. Problemas de máximo e mínimo do cálculo 1, né? Calcular o máximo e mínimo dessa função com y variando dentro desse intervalo fechado. A gente já viu que eles podem ocorrer ou na fronteira do intervalo, quando o y for 0, vai ficar o ponto 0, 0 é um candidato, ou no outro ponto é no 9, o ponto 0, 9 é outro candidato, que é nada mais do que os bicos. O ponto 0, 0 está aqui, né? E o ponto 0, 9 está aqui. São candidatos aonde pode estar acontecendo. E o outro candidato é onde a derivada se anula, né? Essa minha função como função de y, estou chamando aqui g de y, ela se anula. Estou calculando a derivada dela aqui. É o primeiro critério de derivada lá no cálculo 1, né? A derivada dessa função dá 0, resolvendo o y dá igual a 1. Ou seja, o ponto ficou o ponto 0, 1, que é um candidato adicional, né? Se você for lá no gráfico, tem um candidato adicional no ponto 0, 1, é um ponto que está por aqui, né? Que é candidato, está acontecendo máximo ou mínimo. Bom, analisar, eu estou resgatando todos os pontos onde pode acontecer os máximos e mínimos, no fim, para identificar quem é o maior valor e quem é o menor valor. Sendo uma quantidade finita de pontos, basta substituir na função o maior valor possível. Deixa eu parar aqui que o celular está tocando. Bom, ainda bem que não era cobrador, né? Mas esse telefone que eu estou usando para filmar, infelizmente eu não sei como desativar ou botar no mínimo, mas atrapalha. Mas vamos retornar, né? Estava resumindo os pontos onde pode acontecer o máximo mínimo restrito àquela fronteira que era o caso de x igual a 0, né? No intervalo y igual a 0. Então eu separei 3 pontos que foram os extremos. No intervalo deu ponto 0, 0, ponto 0, 9 e um ponto 0, 1 adicional. Como eu disse, vou separar todos eles candidatos e no final eu vou avaliar na função desses pontos onde ela assume o maior valor possível. Onde assumir é o máximo global, né? Já que eu estou analisando em toda a região, o máximo global na região R, né? Analisando agora no item 2, no item 2 é quando o y igual a 0, aquela parte da fronteira quando o y igual a 0 e o x está entre 0 e 9. Mesma coisa que eu fiz no caso anterior, fazendo agora o y igual a 0 na função, vai ficar esse polinômio de grau 2 com concavidade voltada para baixo, né? Aí os extremos podem acontecer nos extremos do intervalo, quando x igual a 0 e y igual a 9, que eu vou estar obtendo os mesmos pontos, que é o ponto 0, 0, e agora o outro ponto é o y que é 0, o ponto 9, 0, né? O ponto 9, 0 está sendo agora esse ponto aqui, né? Observe que os 3 bicos da tua região. Tem uma técnica de resolver pontos de máximo e de mínimo em função estatística, que ele direto afirma que os bicos da região tem um nomezinho dessa,
não estou lembrado do nome da região, aí no caso é um triângulo, mas em geral, com N faces é um polígono, né? Na região poligonal ele diz que os vértices sempre são candidatos a ser ponto de máximo, né? Eu não estou lembrado do nome do curso de estatística que aborda isso. Acho que até métodos quantitativos também, a economia também tem isso. Mas muito bem, não vem ao caso não. Aqui está só justificando que de fato está coerente o que acontece lá, né? Esses pontos são candidatos. Resta agora saber, os pontos são da derivada dessa função que eu chamei agora de h, só para distinguir da de cima, essa variável x, onde é que ela se anula se é que se anula dentro do intervalo que vai de 0 a 9, né? Que são os pontos que seriam candidatos também. Calculando a derivada da função h, que quando eu restringo apenas a variável x, fazendo y igual a 0, fica essa, a derivada dá 2 menos 2x, 2 menos 2x, que igual a 0 se somente se x for igual a 1, né? O ponto 1, 0 é um outro ponto aqui também que seria candidato à função está assumindo o máximo local, o ponto 1 e 0, né? São os pontos possíveis candidatos da função está assumindo valores máximos. Separei aqui esse ponto adicional e vamos analisar agora a terceira parte da fronteira. O que é ruim de fronteira, se eu fosse analisar uma fronteira poligonal, é que tem muitas análises. Cada parte da equação que tiver uma igualdade, você tem que fazer uma análise ali. Então fica um problema, embora o procedimento técnico seja simples, mas envolve muita conta. E quando você faz muita conta, você fica vulnerável a estar errando, né? É isso que eu falo, que essa parte. Questões assim com várias fronteiras a gente evita colocar, porque dá muito trabalho, porque para se fazer tinha que ser feito assim, né? Muito bem, a última parte da fronteira, a fronteira 3, onde está na reta x mais y igual a 9, né? O x está variando de 0 a 9. Podia fazer em y variando de 0 a 9, mas tanto faz, os resultados vão ser os mesmos, né? Muito bem, nessa parte nós temos que a nossa função substituindo y igual a 9 menos x2, lá na nossa função original ele tinha y, estou colocando 9 menos x2, e aqui seria y botando 9 menos x2. Aí faço a conta todinha, minha função fica uma função do segundo grau, um polinômio de grau 2, né? Na variável x apenas, que eu estou colocando y em função de x, substituindo aqui a relação entre y e x. Lembrando que a nossa função é a mesma lá de cima, o tempo inteiro que a gente vem resolvendo. A função é essa, estou apenas substituindo y por 9 menos x, né? Aqui eu estou colocando 9 menos x, que é exatamente o que a gente está tendo aqui, né? O y igual a 9 menos x, o y igual a 9 menos x. Cheguei nessa expressão, coloquei f maiúsculo, função do cálculo 1 de uma variável, só para poder botar no mesmo exemplo, colocando a mesma regra para diferentes funções, né? Bom, e assumo possíveis máximos no ponto novamente, quando x for 0, o y vai ser 9, que observe que eu estou com a relação, y igual a 9 menos x, que vai dar os mesmos pontos que já foram analisados, né? Pontos que estão no extremo do intervalo. Porque esses pontos do extremo, se você for observar na sua região original, os pontos do extremo desse intervalo coincidem de seu extremo desse intervalo aqui, são pontos que já foram analisados. Em verdade, você poderia até pular essa parte, só que do ponto de vista didático, eu estou falando só para poder você ver que eu estou aplicando o critério da primeira derivada do cálculo 1. Tirei aqueles como candidatos, mas como ele já foi considerado, não vou estar falando de novo, simplesmente disse que era o mesmo ponto que já foi calculado antes, né? Resta saber se a função tem derivadas dentro do intervalo de 0 a 9, se anulando, né? Calculando a derivada da expressão que eu obtive em relação a x, vai ficar 18 menos 4x, né? Tá aqui a derivada, igual a 0, x vai ficar 18 sobre 4, que é 4,5, né? Para x igual a 4,5, o valor da variável y que se relaciona com x segundo a reta, né? Vai ficar 9 menos 4,5, dá 4,5 também. O último ponto adicional candidato é o ponto de coordenadas 4,5, 4,5. Portanto, para saber quem é os valores de máximo e de mínimo, você vai pegar todos esses pontos que foram catalogados e vai substituir na função, tá aqui a função de duas variáveis, para verificar quanto que ele vale. Eu fiz a continha aqui especifiquei direto para ser imediato, para determinar quem é o máximo absoluto, é o maior de todos eles, né? Os máximos só podem acontecer naqueles pontos, não pode acontecer em nenhum outro. Nesses pontos, então, você tira o maior valor possível. O maior valor possível aconteceu aonde? No 4, né?
no ponto 1 e 1 é o ponto máximo absoluto que a tua função assume dentro daquele intervalo. E no ponto 0,9, que é no bico nos dois bicos da extremidade da reta y mais x igual a 9, onde a função assume o menor valor possível, que é o menos 61. Ou seja, o valor máximo absoluto da tua função de f acontece naquele ponto 1 e é 4. Acontece em P1. E o valor mínimo acontece em 2 pontos possíveis. Muito bem, vocês viram por esse exemplo de que o nosso programa, efetivamente, tem conta, né? E todo problema que tem muita conta, a gente fica vulnerável a estar cometendo erros, né? Nós vamos falar agora de um teste que era usual lá no curso de cálculo 1, que é o da segunda derivada. O teste da segunda derivada, as funções possuem máximo e mínimo, quando as segundas derivadas, no caso, se a primeira derivada se anula, é os candidatos, tem um ponto crítico desse tipo, e a segunda derivada seria mínimo se ela fosse positiva, e máximo se fosse negativa, você lembra disso. Aqui é um comportamento análogo, analisando com a segunda derivada, só que tem que observar também o discriminante. O discriminante, no caso lá, como era o próprio, no caso de cálculo 1, como era o próprio valor da segunda derivada, que é o discriminante de uma variável só tem uma, mas aqui é diferente, né? Observe que esse critério eu posso estar aplicando para mais variáveis também, só que o discriminante é o determinante da hessiana, né? Em 3 variáveis, por exemplo, teria xx, xy, xz, yx, yy, yz, zx, zy e fzz, né? Se fossem 3 variáveis. Aí o discriminante teria que ser positivo para poder você estar analisando a possibilidade do ponto ser máximo ou mínimo. Nós não fizemos aqui porque fica complicado as suas aplicações, envolve muitas contas e a gente está apenas querendo desenvolver a habilidade de vocês e estar fazendo essas contas em situações mais restritas, né? Muito bem, o critério da segunda variável, basicamente é esse teorema que vocês vão precisar de ter o contexto dele em mente e gravado, porque toda vez que você for utilizar o critério da segunda derivada, você vai usar esse resultado. Esse resultado é importante. Muitas vezes a gente cobra em algumas questões com caráter um pouco mais subjetivo a necessidade de você ter o conhecimento desse resultado, porque quando você for fazer conta, você vai precisar usá-lo. Se você deixar de observar alguma hipótese que o resultado apresenta, você não poderia estar aplicando o seu teorema, né? Então é de fundamental importância você ter o conhecimento desse resultado, porque é a ferramenta básica que você vai estar utilizando para resolver todas as questões. Bom, o que é que o teorema diz, em princípio, que você precisaria estar gravando? Você tem uma função em 2 variáveis, esse teorema aqui só se aplica para as 2 variáveis, ou de 3 ou mais variáveis, repito, nós não estamos abordando. Uma função de 2 variáveis e as suas derivadas parciais de primeira e segunda ordem tem que serem contínuas. Se você está com uma situação em que as derivadas de segunda ordem não são contínuas, esse resultado não se aplica. Não adianta querer você utilizar critério de segunda derivada se, por exemplo, você está numa situação que a derivada segunda existe, mas ela não chega a ser uma função contínua. Por alguma forma você não consegue garantir isso, então você não consegue aplicar, né? E ser contínua nas proximidades de um ponto, que esse ponto tem que ser um ponto crítico do tipo as derivadas parciais primeira da função se anularem, né? Ou seja, o gradiente é zero. Ou seja, ele vai possuir plano tangente? Vai, porque a nossa função é diferenciável, né? Sendo diferenciável, a gente já viu que é assim, somente se possuir plano tangente. O que estou querendo dizer é que a função tem um plano tangente e o plano tangente é paralelo ao eixo xy, ou seja, as 2 primeiras coordenadas do vetor normal se anulam, só vai ter a última coordenada, que é aquele menos 1, de quando a gente traçou, a gente aprendeu a determinar planos de superfície determinada pelo gráfico de uma função, né? Bom, então, numa situação desse tipo, em que você tem um ponto que as derivadas se anulam, ou seja, possui plano tangente, e o plano tangente é paralelo ao eixo xy, ao plano xy, em outras palavras, então, nesse caso, se você definir o discriminante da hessiana, a hessiana é essa matriz que eu falei, né? Você pegar as derivadas de segunda ordem e sair colocando. No caso de 2 variáveis, fxx, fxy. A derivada da segunda função é fyx, fy. Observe que como eu estou numa situação da função possuir derivada de segunda ordem contínua, aquele critério de que tanto faz a ordem que você calcula fyx como fxy ser igual, essa situação ela é igual, né? Por isso que não estou fazendo o cálculo determinante, estou botando, em vez de botar
fyx vezes fxy, botando fxy ao quadrado, né? Eu poderia botar fyx ao quadrado, basta calcular 1, porque é uma situação que é igual, tá certo? É a regra de... esqueci até o nome do rapaz agora, mas deixa pra lá. Bom, se isso estiver acontecendo, aí você tem o seguinte, para assegurar que o teu ponto é um ponto de máximo, de mínimo local ou ponto de cela. Se o discriminante for positivo e a segunda derivada for negativa, observe que o discriminante no cálculo 1 é simplesmente a derivada segunda da própria função, né? Que no caso aqui teria o contexto diferente. Bom, a gente não usa esse critério lá, falando do discriminante, fala só da segunda derivada, né? Quando a diferencial for positiva e a segunda derivada em x for negativa, é um ponto de máximo local. Quando o discriminante for positivo, eu só posso aplicar, em verdade, para descobrir se é extremo, se o discriminante for positivo, né? Mesmo em mais variáveis, eu só posso estar analisando se o discriminante for positivo. Se o discriminante for positivo, aí você vai para a segunda derivada de x, a gente vai ver que é equivalente você considerar a segunda derivada em y, porque quando isso for positivo, isso aqui vai ser positivo, se somente se o fy também for positivo, né? Você olha para o sinal da segunda derivada, se for positivo, é um ponto de mínimo local, se for negativo, é um ponto de máximo local. Se o discriminante for negativo, você não precisa nem olhar para a segunda derivada em x ou em y, aquele ponto necessariamente é um ponto de célula, quando o discriminante está negativo, né? A última situação em que você não pode aplicar, no caso de cálculo 1, é a situação dos pontos de inflexões. Pontos de inflexões, por definição, é onde a segunda derivada se anula. Aqui são os pontos onde o discriminante se anula. Se o discriminante se anular, não é possível utilizar o critério para estar justificando se o ponto é ponto de máximo, ponto de mínimo ou ponto de célula. Tem exemplos em que o discriminante se anula e o ponto é ponto de máximo. Tem exemplo em que o discriminante se anula e o ponto é ponto de mínimo. E tem exemplo em que se anula e o ponto é um ponto de célula, né? Acho que aquela situação que nós abordamos para ilustrar o ponto de célula é uma situação em que isso aqui se anula e lá é um ponto de célula, né? Não, se anula não. Ali o discriminante vai ser negativo, né? Eu posso até voltar lá e fazer as contas, mas não vem o caso aqui. Vamos concluir. Muito bem, vamos fazer um exemplo logo abordando como que é essa segunda aplicação desse critério num exemplo específico. E lembrando que isso é uma questão que a gente coloca bastante em prova, né? Eu diria até que é difícil você ter uma prova que não tem uma questão dessa, até porque é uma questão, do ponto de vista de conta, simples, né? É fácil de você ganhar os pontos e muitas vezes o professor não quer só maltratar o aluno, não. Ele bota também questões com um perfil que seja mais simples para se resolver, né? Muito bem, nesse exemplo, determina os valores extremos locais da função. Está aqui uma função de duas variáveis. O que nós pretendemos é identificar onde estão esses pontos extremos, máximo e mínimo, literalmente utilizando aquele critério da segunda derivada, já que essa função possui derivada de todas as ordens, né? Não é numa região, então seria sobre o domínio. O domínio é tudo, né? Observe que quando o domínio é tudo, a fronteira não existe, a fronteira é vazia, né? Então não teria pontos de fronteira para estar sendo analisado. Apenas pontos interiores da região, né? Que é onde eu posso estar utilizando o critério da segunda derivada. Essa função também não existe pontos onde a derivada deixa de existir, né? Um polinômio, derivada existe em todo ponto. Então só vai existir aqui pontos do tipo o gradiente se anula, né? Que é quando o plano tangente dá paralelo ao plano xy, né? Muito bem, calculando a derivada em relação a x, essa função vai ficar, o x vai embora, fica y, menos 2x, aqui é 0, menos 2, né? O resto se anula, né? Igual a 0, né? Calcular pontos críticos do tipo gradiente se anular é calcular as derivadas parciais e resolver a equação igual a 0. Aqui de modo análogo, derivando em relação a y, vai ficar x, o y vai embora, aqui é 0, menos 2y, menos 2, o resto dá 0, né? Resolvendo aqui o y em função de x, passa o x por outro lado, 2 por outro lado, o y fica 2x mais 2, né? Aqui eu vou simplesmente pegar na equação e substituir y, que eu encontrei na solução de cima, substituir aqui embaixo.
Aqui a expressão, quando eu faço essa conta, fica x menos 2 vezes y, que é o valor da expressão de cima. Literalmente isso é um sistema linear, né? Estou resolvendo x e y, álgebra linear nele, né? Aí o método que eu estou fazendo é direto, não estou utilizando um critério formatado lá que a gente aprendeu álgebra linear, porque é um sistema pequeno, né? Aqui fazendo as contas fica x menos 2x menos 4, né? E menos 2 da expressão que continuava igual a zero, né? Portanto, fazendo a conta, x menos 4x dá menos 3x, e menos 4 menos 2 dá menos 6. Passando por lado lá da igualdade, ficou menos 3x igual a x. X vai ficar 6 dividido por menos 3, né? Que fica menos 2, né? Muito bem, para x igual a menos 2, que é o valor de y, você vem na relação, na expressão que relaciona x com y, basta fazer x igual a menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4 mais 2, está aqui a conta feita, dá igual a menos 2. O ponto crítico que nós encontramos só existiu um, é o ponto menos 2, né? Esse ponto é o ponto que satisfaz isso, né? Foi calculado exatamente resolvendo a equação que daria aquele valor. Se você substituir lá nessa expressão, claro que vai dar zero, né? Pode dar até para substituir direto. Menos 2 dá 4, 4 menos 2 dá 2, 2 menos 2 dá 0. Mesma coisa aqui, né? Nesse ponto, se você for verificar o critério da segunda derivada, o f, que é a derivada dessa função em relação a x duas vezes. Se você for derivar em relação a x de novo aqui, vai dar menos 2, né? Que eu coloquei aqui, o fxx. Derivada em relação a y duas vezes, o fyy vai ficar menos 2 também, né? Menos 2 vezes menos 2. E o fxy, derivada disso aqui em relação a y, dá 1. Mesma coisa do fyx vai dar 1 também, que é o que eu coloquei aqui, menos 1 ao quadrado. Esse número, menos 2 vezes menos 2 dá 4, menos 1 dá 3, né? É positivo. Discriminante positivo, eu posso aplicar o critério, né? Se fosse negativo, eu já diria que esse ponto é ponto de Cela. Como deu positivo, e a segunda derivada que nós analisamos aqui, tanto para y como para x, deu negativa, quando o discriminante é positivo e a segunda derivada é negativa, é um ponto de mínimo, né? De máximo, aliás, né? Segunda derivada negativa e o discriminante positivo, ponto de máximo local. Muito bem, vamos ao nosso próximo exemplo, né? Concluindo o raciocínio, né, que eu tinha feito lá, mas não tinha substituído, né? A gente conclui pelo teste da segunda derivada, né? Que esse ponto é um ponto de máximo local. E o seu valor, ele chama valor máximo. O ponto de máximo, quando você avalia da função, é o valor máximo. Um ponto, a função assume um valor máximo quando você substitui no ponto. Substituindo no ponto é o maior valor que a função assume naquele ponto, né? Se você for observar a função e analisar usando seus conhecimentos de geometria analítica, em verdade é um paraboloide com cavidade para baixo, né? O paraboloide tem um ponto em que assume o topo da montanha, né? Que é exatamente nesse ponto, 2 menos 2. Se você botar no GeoGebra, seria interessante, numa próxima aula eu abro ele para poder estar ilustrando, você vai verificar exatamente o que acontece com a sua função, onde é que se calcula o ponto de máximo, né? Muito bem, eu não abri ainda, eu vou dar uma pausa aqui só para poder abrir o GeoGebra para a gente estar colocando essas informações. Muito bem, eu dei uma paradinha aqui no vídeo só para poder inserir no GeoGebra o gráfico dessa função, para você perceber que de fato as contas coincidem com o que aparece lá. Fazendo a conta certinho não tem erro, né? Se você observar aqui no GeoGebra, né? Aqui está a função, literalmente, que eu falei lá no papel. Se vocês observarem novamente, está aqui a função, literalmente a mesma, né? Aqui está a função que é inserida e o gráfico no GeoGebra fica essa função aqui. Paraboloide, como eu falei, paraboloide do elíptico, né? As laterais têm uma superfície de elipse. Se você for imaginar embaixo, fica o formato de elipse, né? O ponto de massa está acontecendo exatamente no ponto menos 2, 2, né? A escala não está chegando a estar mostrando, mas o eixo
o eixo X e o eixo Y está aqui, em vermelho e verde. Aqui é exatamente o ponto menos 2,2, né? Se você diminuir a escala, porque quando diminui a escala, a minha função sobe muito, não chega a estar mostrando e a gente fica imaginando que a função não tem máximo, porque não vai estar exibindo a figura toda. Muito bem, vamos continuar com o nosso próximo exemplo de calcular pontos de máximo e de mínimo numa região fechada agora, né? É um problema de ordem prática, repito, nessa parte do curso tem muitas questões contextualizadas de ordem prática, né, que torna bonito, interessante, mas sempre tem um lado do complicador adicional, que é você interpretar a questão no contexto que aborda, né? Está aqui um exemplo típico, né? Uma empresa de entregas aceita apenas caixas retangulares, quem vai fornecer para ela tem que atender esses requisitos, cuja soma dos comprimentos da cintura, lembrando que a cintura é quando você pega a região, essa região destacada em vermelho, né? A gente chama cintura simplesmente o perímetro dela, quanto que está medindo a cintura dela, né? Você imaginar o seu corpo, passa um plano ali perpendicular, medir a cintura e medir quanto que dá o comprimento. Então, bom, ele quer que a cintura mais o comprimento da caixa, que no caso aqui é X, não seja maior do que esse número, no máximo esse valor aí, né? Determine as dimensões de uma caixa aceitável com o volume maior possível. Se o volume for maior possível, eu tenho que chegar a esse valor, pelo menos vai estar aumentando os valores tanto de X quanto de Y e de Z, né? Muito bem, está aí a restrição do problema. Você vê um problema desse com esse contexto, você for imaginar que isso tem a ver, máximo, o problema de massa talvez porque está dizendo maior volume aceitável, né? Mas como você contextualizar para estar resolvendo? Esse é um problema típico que dá para se aplicar técnicas de multiplicadores de Lagrange. A gente está fazendo aqui usando simplesmente o critério da segunda derivada em análise na fronteira, mas a gente pode fazer por técnicas de multiplicadores de Lagrange, né? Então, em princípio, para poder resolver o teu problema, lembrando que a cintura o perímetro dessa região, que no caso ficaria 2y na parte de cima e de baixo, mais 2z nas laterais, tá aqui a expressão da cintura. A função que a gente quer otimizar, encontrar o volume máximo, né, é a função volume, função de três variáveis, vezes x, y, z, o volume da caixa é o produto de x vezes y vezes z, né, onde as variáveis estão restritas a esse vínculo aqui. Estou dizendo que isso é um problema com vínculo, posso utilizar a técnica de Lagrange, que resolve também fácil. O vínculo é esse. Logo, se você separar a variável x aqui da tua expressão, o x em função de y e z, passa isso aqui para o outro lado, vai ficar 108 menos 2y menos 2z, né? As expressões do volume, então, podem ser colocadas apenas em função de uma variável. Se você substituir x por 108 menos 2y menos 2z e multiplicar pelo comprimento y pelo comprimento z. Fazendo a conta, daria essa função aqui, né? O volume está sendo função das variáveis y e z. Muito bem. O gradiente, para poder ver os pontos onde ele se anula, os pontos críticos. Pontos em que não existe derivada, não existe, porque isso é um polinômio derivado, existe em todo canto. Isso é muito recorrente também nos problemas práticos, né? O gradiente é isso aqui, derivado em relação a x, em relação a y, desculpe, e y em relação a z, né? A função é a função das variáveis y e z. Derivado em relação a y vai ficar 108z, em relação a y dá 4yz, né? Em relação a y dá menos 2z ao quadrado. Derivando em relação a z agora dá 108y, em relação a z dá menos 2y ao quadrado, em relação a z dá menos 4yz. Eu quero que isso se anule, né? Esse gradiente se anule, ou as derivadas parciais se anulem. Colocando aqui as duas equações da primeira derivada se anulando. Primeira derivada, estou colocando z em evidência, que aparece em todos os termos, ficaria esse termo aqui, né? Para ele se anular, as únicas possibilidades o produto de dois números se anula quando um deles é zero, né? Ou o z vai ser zero, ou essa outra expressão aqui se anula. Essa expressão aqui se anulando, estou passando z para o outro lado da igualdade, o z ficaria igual a 54 menos 2y. É a outra solução possível, né? Aí vamos analisar os dois casos na outra equação, que tem que ser satisfeito também, né? Vamos trabalhar a análise na outra equação com a situação em que z se anula, né? É o que eu estou dizendo aqui. Na situação em que z se anula,
na equação 2, fazendo z igual a zero na equação 2, você vai ficar com quem? 108y, aqui dá zero, menos 2y ao quadrado, igual a zero, né? Ou fazendo nessa expressão aqui, o z igual a zero, vai ficar 2y, que eu coloquei aqui, né? Vezes 54 menos y, igual a zero, né? Resolvendo aqui as possibilidades de soluções, uma solução é y se anular, né? Então, como o z, estou analisando a situação z igual a zero, você já tem um candidato à solução, é o ponto 0, 0, né? O outro é quando essa parte aqui é zero, 54 menos y igual a zero. Então, o y tem que ser igual a 54. Y igual a 54, como o z é zero, você destacou esse outro ponto aqui, que é um candidato da tua solução, né? Do teu problema, né? Muito bem. Fazendo agora a análise com a outra situação, que é o celular desregulou ali. Tem que ajustar, né? Muito bem, fazendo a análise com a outra equação, com z igual a 54 menos 2y na expressão 2, eu vou simplesmente na expressão 2, que ficou suprimida aqui, a expressão 2 é essa, né? Vou ver se consigo colocar aqui ainda. A expressão 2 é essa. Estou simplesmente no lugar que tem y, estou substituindo pelo seu valor, né? Estou substituindo z 54 menos 2y. Então, em 2 aqui, 2y, né? Onde 54 menos 2z. 54 menos 2 vezes z é o 54 menos 2y, né? Ficou 54 menos 2z menos y. Eu estou colocando tudo em função de y. Que se você for resolver essa expressão, é um produto desse número, entre parênteses, está tudo aqui, né? Para poder isso dar igual a zero, a solução é y igual a zero. Fazendo o y igual a zero nessa expressão, o meu z é 54. Já obtém outro ponto, que é o y igual a zero e z igual a 54. A outra expressão é isso aqui tudo em se anular, né? Que eu estou escrevendo 54 menos 2 vezes 54 menos 2 vezes 2. Menos com menos dá mais 4y e menos y igual a zero, né? Essa expressão aqui todinha se anular. Resolvendo aqui, 4y menos y dá 3y, né? E aqui 54 menos 2 vezes 54 é 1 vezes 54 menos 2 vezes 54. Vai ficar menos 1 vezes 54, né? Então, menos 54 mais 3y igual a zero. Resolvendo, o seu y é igual a 18. Substituindo y igual a 18 na relação de z com y, vai ficar z igual a 54 menos 2 vezes 18. 54 menos 36, que também dá 18. Z igual a 18 e o y igual a 18 é um outro candidato a ser solução. Essas são todas as soluções possíveis. Analisamos a situação de solução da primeira equação, que é o z igual a zero ou z igual a isso, substituindo na segunda, que o sistema tem que satisfazer os dois ao mesmo tempo. E encontramos 4 pontos, né, que foi o ponto 0, 0, o ponto 54, 0, o ponto 0,54 e o ponto 18, 18. Para avaliar pelo critério da segunda derivada, onde é que aconteceria esse... Se eu posso analisar, os outros pontos estão na fronteira da região, né? O único ponto que está dentro da região YX é esse aqui, que eu posso analisar se é ponto de máximo ou mínimo pelo critério da segunda derivada, né? Substituindo em y, observe que em todas as outras situações, o meu volume vai dar zero, né? No ponto 0, 0, o volume, a expressão é essa, né? Cadê a expressão do volume em função de x, y, z? Em função de x, y, z ou em função de y, z, que a gente botou aqui mais embaixo. Observe que no ponto 0, 0, o volume vai dar zero, né? No ponto 0,54, o volume também vai dar zero, que o y é zero. E no ponto 54, 0, também vai dar zero, né? Em todos esses casos, o volume é zero, o volume não vai ser máximo, porque é o volume positivo, né? Vai colocar uma caixa que não caiba nada dentro, o cara não vai aceitar, né? Resta só justificar que o outro ponto que a gente determinou, em coordenadas 18 e 18 na variável x, é um ponto realmente de máximo. Usando o critério da segunda derivada, estou calculando aqui o discriminante da função volume
como função de x e y, né? Deriva em relação a y duas vezes, a derivada em relação a y uma vez está aqui, né? Derivada em relação a y. Se você for derivar em relação a y essa expressão novamente, tá aqui a expressão derivada em relação a y dá menos 4z, que é o que eu coloquei aqui, né? Derivada disso aqui em relação a y deu menos 4z. Derivada de y em relação a z agora, derivar essa expressão em relação a z, vai ficar 108 menos 4y e menos 4z, né? Derivada de z em relação a z, observe que a derivada em relação a z uma vez é essa, né? Que é a segunda parte que nós calculamos daqui. Derivada em relação a z dá essa expressão, a segunda que eu estou colocando aqui. Lá eu estou simplesmente só repetindo ela, né? Derivada em relação a z, vou derivar em relação a z de novo. Isso aqui não depende de z, dá zero. Derivada isso aqui em relação a z dá menos 4y, e aqui dá zero que não depende de z, ficou menos 4y. O discriminante é isso, é o derivado em relação a y duas vezes, derivado em relação a z duas vezes, né? Que eu aqui já estou vendo que cometi um errozinho. A gente pensa uma coisa, na hora de escrever, escreve outra. Aqui é z, né? ZYY, DZZ, né? Você está dando para ficar visível a correção. E depois VYZ ao quadrado, né? O VYY vezes o VZZ dá menos 4, vezes menos 4 dá 16, YZ, né? Que é o que apareceu aqui, né? Eu só errei na anotação, mas aqui calculei correto. Menos o FYZ ao quadrado, que é essa expressão ao quadrado que eu coloquei aqui, né? A gente tem que analisar o valor desse discriminante. Em princípio estava analisando em todos os pontos, mas porque é a solução, mas a gente já sabe que os outros pontos não interessam, que o volume é zero, né? Mas só para você ver que de fato não é a solução que interessa. Um deles, quando você analisa o discriminante, está negativo. Quando você substitui 0, 0 aqui, o discriminante vai dar quanto? Quando você faz y igual a 0, igual a 0, vai ficar menos 108 ao quadrado, né? Negativo é ponto de Cera, né? Se eu botar isso lá no GeoGebra, vocês vão ver que de fato dá ponto de Cera, né? O outro ponto é 54, 0, também deu negativo, ponto de Cera. O 0,54 também deu ponto de Cera. E só restou o ponto 18, 18, que você faz a substituição, deu positivo, né? Dando positivo, vai ser ponto de máximo ou de mínimo, dependendo do valor da segunda derivada. Analisando o valor da segunda derivada em y, tanto faz ser em y como em x. A seguir eu faço uma observação fazendo uma conta que justifica que tanto faz fazer a conta em y como em x, né? No ponto 18, 18, que é o nosso candidato que a gente está analisando aqui, o valor deu, como a derivada y é menos 4z, né? Vai ficar menos 4 vezes o valor de z, que é 18. Deu menos 72, que é negativo. Discriminante positivo, derivada negativa, é ponto de máximo, conforme o critério da segunda derivada, né? Portanto, os valores da caixa que a gente tem, o comprimento y na caixa é 18. Isso é um problema do livro, né? Deixa eu ver se eu apresento aqui para você. Não, o livro está em outra situação. Isso é um problema do livro, eu não consegui destacar no livro aqui. Bom, conforme eu observei, né, é uma questão do livro, né? Tá aqui a transversal, né? O perímetro dela, ou seja, quer saber as dimensões. Como a soma tem 68, eu resolvi que o valor de y e o valor de z, que deu 18. Para encontrar quem é o valor de x, basta substituir na equação que diz que x mais 2y mais 18 dá 108, né? Aqui 2 vezes 18 dá 72. Aliás, o y dá 18. 2 vezes 18 dá 36. 2 vezes 18 dá 36. 36 mais 36 dá 72. O valor de x vai ficar 108 menos 72, que dá exatamente 36 centímetros, né? Conforme a gente apresentar aqui as nossas contas, né? Cadê? Lá bem no finalzinho. Ou seja, o y e o x são iguais, com 18 centímetros, e o x, na relação da conta que eu falei, dá 36 centímetros. Muito bem.
Para finalizar a nossa seção 14.7, vamos observar uma informação do critério da segunda derivada que eu tinha falado bastante, que diz que quando o discriminante for positivo, tanto faz você verificar a segunda derivada na variável x como na derivada y. Se uma for positiva, necessariamente a outra é positiva. Então você vai fazer a conta pelo que tiver a expressão mais simples na hora de substituir, você dispõe disso, né? Claro que isso aqui só é verdade se o discriminante for positivo. No critério da segunda derivada, cada vez que você tinha um discriminante positivo, aí fica a questão, pode ser máximo ou pode ser mínimo. Quem é que vai dizer isso? É a segunda derivada. Lá estava sendo escrito na variável x, que é o livro faz, mas dependendo da expressão que você tenha quando você calcula, talvez na variável y calcular essa derivada seja mais fácil, né? Então, embora essa conta aqui apareça na hora que você calcula o discriminante, mas na hora de substituir, até aqui mesmo já aparece, né? O que tiver mais fácil de verificar, você conclui. Estou apenas observando que se isso aqui for positivo, isso aqui vai ser positivo somente se isso aqui for positivo. A conta é simplesmente, quando isso aqui for positivo, eu passo isso aqui para o lado direito. Vai ficar o f de x vezes o f de y maior ou igual, quando passa para o lado direito, do que isso aqui ao quadrado. Isso aqui é um número que pode ser negativo ou positivo, mas como ele está ao quadrado, ele sempre é positivo, né? Ou seja, eu estou concluindo que o produto de fxx com fyy é um número positivo. Para ele ser positivo, os dois necessariamente têm que ter o mesmo sinal. Ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. Eu não posso ter um positivo e o outro negativo. Ou seja, um é positivo somente se o outro for positivo. Apenas uma observação para justificar, que é uma conta boa, né? Aqui, como sempre, a gente deixa os exercícios que a gente recomenda para vocês estarem praticando nas nossas aulas práticas, né? Ou mesmo vocês praticando direto, e utilizar os horários de dúvida para poder tá resolvendo isso, né? Apenas observe que, do ponto de vista de teoria, como a gente viu, é muito similar ao que a gente trabalhava lá em cálculo 1, mas nem por isso eu estou tirando o fato que você deve estar observando de que são questões que precisa de você estar atento na hora de fazer as contas, porque existe muita conta, né? E detalhes na conta que, se você não considerar no geral, você pode estar tendo dificuldade de estar resolvendo. Bom, para finalizar, acho que eu estava colocando um problema adicional do livro, né? Que é esse aqui, da página 271, que diz... Está aqui o problema na página do livro, né? Considere esses três casos de função. No caso que eu estou resolvendo lá é o do item C, né? Da função H, né? Naturalmente, a técnica que eu estou apresentando, ele é semelhante. Você calcular, ele está relacionado com o que ele apresenta nos conteúdos dessa seção anterior, que é valores extremos restrito a curvas, né? A uma parte da curva. Ele considera a função dada nesse item C e quer que você calcule o ponto de máximo e de mínimo dela na curva, a que eu estou pedindo para poder você analisar. É a curva do item C, né? Não, a função do item C é a curva primeira, o círculo de raio 4, né? Estou pedindo para poder você calcular os valores de máximo nessa curva. Muito bem, vamos lá para o papel, é apenas um exemplo adicional para a gente concluir as nossas aplicações, já que é o objetivo da gente é tratar bastante exemplos. A gente tem a situação, né, do problema, a função H, calcular o máximo dela, restrito a essa curva, o y maior ou igual a zero, né? Eu coloquei, mas lá tem dizendo igual, né? A igualdade também, né? Pois bem, parametrizando a curva em função... a curva você pode parametrizar em função do ângulo, né? Aqui, independente do que eu falei na nossa aula de exercício, isso aqui, o ângulo a partir do zero, você percorre todos os pontos da curva. Você bota x igual a 2 cosseno de t, 2 é o raio do círculo, né? Que é um círculo de raio 4, essa equação, né? Essa equação aqui, um círculo de raio 2, desculpa. X igual ao raio cosseno de t, y igual a 2 cosseno de t, esse zt variando de 0 até π, você percorre todos os pontos da curva, né? Aqui eu não botei igual, engraçado, porque eu fiz diferente do livro. Acho que eu peguei esse problema não sei aonde e não tinha
para percorrer, senão os pontos da extremidade não entram, né? Não ficaria o domínio sendo compacto. Sendo compacto, então segura que tem, né? Substituindo na expressão, a expressão de duas variáveis, quando você faz a substituição com uma função só de uma variável, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Quando você faz as contas substituindo o x e o y lá na expressão por sua respectiva curva que está sendo determinada em função de um parâmetro, vai terminar ficando uma função do cálculo 1. Resolver problema de máximo e de mínimo do cálculo 1 dentro do intervalo que vai de 0 até π. É isso que a gente vai fazendo, né? O trabalho é uma questão do cálculo 1, repetindo, né? Portanto, derivar aquela h, a expressão, acho que é bom manter ela aqui porque o papel, desculpe aí o atropelo, mas é porque a gente está utilizando a h e eu precisando dela aqui, e a função h é essa, né? Eu posso estar derivando considerando que a regra da cadeia, né? Se você considerar a h grande, em verdade ela é a função da h pequena, que ficaria a h pequena. A h pequena é essa aqui, né? A h pequena que eu posso derivar em relação a x, aqui eu troquei o h. O h grande foi só uma notação, derivada pequena. Posso usar a regra da cadeia, né? Se quiser fazer a conta, vai ficar 4x, a derivada de dx dt. Dx é essa expressão aqui, né? Derivando em relação a t, dá menos 2, derivada do cosseno menos seno de t, né? Que foi o que eu fiz aqui que eu derivei, menos 2 seno de t. Mais derivada de h em relação a y, dá 2y, né? Aqui daria 4x, porque a expressão em função de x é 2x ao quadrado. Derivada em relação a x dá 4x, em relação a y dá 2y. Que é o que eu estou fazendo aqui na hora que eu estou utilizando a regra da cadeia, né? 2y vezes a derivada agora de y dt. A função y de t é essa aqui, derivada em relação a t dá 2 cosseno de t, né? Que é exatamente o que nós substituímos aqui na hora de fazer a conta, né? A expressão quando eu derivo daria 4 vezes o x, né? Porque é 2 cosseno de t, ficou 4 vezes 2 dá menos 8, menos cosseno de t. Observe que o 4 vezes menos 2 está vendo daqui, né? 4 vezes menos 2 dá menos 8. E agora eu vou substituir o x, que é o 2 cosseno de t, que está aqui, né? E seno de t é a expressão que já estava aqui. Eu coloquei o sinal negativo veio de cá, né? Nessa outra expressão, 2 vezes 2, 4. Vezes o y é 2 seno de t, né? Tá aqui em cima, né? Estou simplesmente substituindo aqui 2 seno de t. O cosseno que já tinha na expressão repetindo, ficou essa expressão em função de cosseno de t vezes seno de t, cosseno de t vezes seno de t. Aqui dá menos 16, mais 8, menos 16 dá 8, deu menos 8, cosseno de t, seno de t. Eu estou usando a regra da cadeia só como um exercício que você pode estar utilizando a regra da cadeia, mas claro que como a gente substituiu e obteve a expressão de h de t, cadê a expressão de h de t? Está aqui em cima. Saía mais direto você derivar o h' de t sem usar a regra da cadeia, né? Derivando essa aqui em relação a t, vai ficar a derivada dessa expressão em relação a t, que aqui eu usei o fato de que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1 nesse desmembramento, né? Expressão com essa. Derivando isso em relação a t, vai ficar 4. Derivada do cosseno ao quadrado dá 2 vezes o cosseno, 4 vezes 2, 8, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, que vai dar exatamente a minha expressão, vai ficar menos 8 cosseno de t, seno de t, né? A mesma expressão que eu obtive aqui, derivada diretamente, eu estou fazendo aqui a conta repetindo, ficou mais direto. Muito bem, os candidatos a ponto de máximo e de mínimo são os extremos, que acontecem no ponto 0, quando t igual a 0, né? Quando t igual a 0, fica o cosseno de 0 dá 1, dá aqueles dois pontos. Eu não analisei aqui porque eu não observei que no livro, vou até observar no livro novamente, ele falava que a curva é y maior ou igual a 0, então entra o ponto 0, né? Aqui teria dois pontos a serem considerados adicionais. Eu vou estar escrevendo aqui embaixo, só para poder a gente não perder a análise, né? É o ponto quando t foi igual a 0 e t igual a π, né? Aqui você tem que o x é igual a 2 cosseno de t, 2 cosseno de 0 fica 2, né? E o y, 2 seno de t, seno de 0 é 0, né?
Ou seja, um ponto candidato é o ponto 2 e 0, né? Aqui para x igual a π, o x fica igual 2 cosseno de π, cosseno de π é menos 1, né? Então 2 vezes menos 1 dá menos 2. E o y, o seno de π é 0, né? O outro ponto, chamei P1, chamar isso aqui de P2, ficaria o ponto menos 2 e 0. São todos pontos candidatos a ser pontos de máximo ou de mínimo, né? O outro ponto é o que eu estou calculando aqui, é quando a derivada se anula, né? Quando a derivada se anula. A derivada se anula, a h' de t, h grande de t, é essa expressão. Ele vai se anular quando um dos dois se anular, ou o cosseno se anular, ou o seno se anular. Dentro do intervalo, o único local que anula o cosseno e o seno ao mesmo tempo, não, o único local que um dos dois se anula, né, que esse produto vai se anular, basta que um se anule, né, é quando t é igual a π sobre 2, que é o cosseno se anula. Os outros pontos é quando o seno se anula no ponto 0 e no ponto π, que eu não estava desconsiderando, mas por aqui também eu resolveria, né, seria a extremidade do intervalo. Ou seja, quando t for π sobre 2, né, que a segunda derivada vai dar igual a 0. Aí calculando o valor da segunda derivada para ver se esse ponto é de máximo ou de mínimo, a gente verifica que a segunda derivada deu um valor positivo, né? Sendo positivo, então é um ponto de mínimo local, né? Outra forma seria estar calculando a derivada nesses pontos aqui, mas como na extremidade, você pode estar calculando a segunda derivada no ponto nesses dois pontos, que é quando t igual a 0 e o t igual a π também, né? O h' quando t for 0 vai dar igual a menos 8, né? Negativo é ponto de célula. E no outro também vai dar o seno se anula em ambos, só o cosseno que vai dar positivo, que está ao quadrado, vai dar menos 8 também, é 2 pontos de célula. Então só tem o ponto de mínimo, né, que nós calculamos, porque na critério da segunda derivada deu positivo, né, do cálculo 1. Então é um ponto de máximo no ponto π sobre 2, né? Esse ponto aqui em verdade vai ficar, quando você substituir as coordenadas para estar determinando quem é x e y, fica o ponto 0,2, né? O ponto 0,2, o 2 cosseno de π sobre 2 é 0, e 2 seno de π sobre 2 dá 2, né? Esse ponto aqui é onde a função assume seu máximo. Muito bem, vamos encerrar por hoje, que já está longo. Nosso próximo conteúdo, embora só para poder lembrar para vocês que ele é bastante breve, do ponto de vista de teoria, no mais depois é só a gente resolver o problema, então deve ser um vídeo que deve ficar bem mais curto. Eu vou fazer em um novo vídeo só para poder não ficar muito extenso, né? É as técnicas de multiplicadores de Lagrange. O multiplicador de Lagrange serve para calcular valores ótimos de uma função de várias variáveis, e quando essas várias variáveis se relacionam por outras equações, né? Por outras expressões que a gente chama de vínculo. Se essas variáveis, dentro do teu domínio x1, x2, xn, de n variáveis, se essas variáveis satisfazem certas equações que a gente chama de vínculo, Lagrange afirma, a gente não vai demonstrar o teorema de Lagrange, embora o livro faça algumas ilustrações para vocês se convencerem de que é verdade. Eu chamo aqui de sistema, isso não é sistema linear não, é sistema de Lagrange. Ele diz que os máximos e mínimos de uma função de várias variáveis ocorrem nos pontos que são soluções desse sistema, né? Quando tiver só um vínculo, só vai ter uma equação. A gente só vai estar lidando, mesmo do efeito de vista de conta, com dois vínculos, um ou dois vínculos, né? Porque, em verdade, esses sistemas são não lineares, eles ficam muito grandes, dá muito trabalho resolver. Essa parte, do ponto de vista de conteúdo, não tem nada. Multiplicadores de Lagrange é isso aqui. Se você considerar as funções possuindo derivadas parciais contínuas, que eu nem cheguei a observar aqui para ficar mais direto, mas na hora de demonstrar é necessário. Os valores de máximo e mínimo, e observe que ele não, os pontos que você encontrar não vai ser pontos de célula nenhum deles, não. Vai ser pontos de máximo ou de mínimo estritamente, local, né? Esses são os pontos que resolvem esse sistema, né? Bom, no mais a gente sai colocando os problemas e resolvendo. Só a título de exemplo, eu coloquei uma situação aqui. Encontre o maior valor que essa função assume na elipse. Nessa elipse, está aqui a função que eu quero maximizar, está aqui o vínculo.
problema de máximo e mínimo com o vínculo. Tem até uma situação que eu abordei mais atrás, que era aquele de calcular o volume máximo com a cintura sendo restrita a uma equação. Problema de máximo com o vínculo. Eu até resolvo na nossa abordagem. Né? Bom, essa parte de multiplicadores de Lagrange, vai fazer um vídeo um pouquinho maior, porque nós vamos estar colocando vários exemplos. Mas do ponto de vista de teoria, nós abordamos. Daqui para frente, os vídeos que eu encaminhar para vocês vão ser só de exemplos, e o de Lagrange também não é diferente. Muito bem, uma ótima semana de estudo para todos, e aguarde que os vídeos vão estar chegando aí. Meio que tudo de uma vez, mas a gente vai estar trabalhando bastante essa parte com exemplo, porque pelo menos do ponto de vista de contas, é o que mais deve ser abordado no tratado. Né? Tá ok? Mas tá bom. Tudo de bom para todos vocês.